e nós queremos celebrar a Deus, receber o pastor Oca em ações de graças ao Senhor. Amém, gente? Vamos recebê-lo? Aleluia, irmãos, tudo bem? Você pode se assentar, queridos. Que alegria estar nessa igreja tão linda, numa data tão especial, né? Acaba sendo uma honra para a gente estar aqui num momento tão especial para a igreja. A gente sabe que o aniversário é um momento importante. Quando a gente vai celebrar o aniversário, a gente você sempre escolhe a dedo quem você vai convidar para esse momento. Então, me sinto muito honrado, obrigado, né? Obrigado, pastora, por esse tempo tão especial e por nos receber aqui, a igreja. Que igreja linda, maravilhosa, 31 anos, né? A gente consegue olhar aqui e ver uma igreja geracional. Às vezes a gente fala sobre, existem movimentos que começam, que acabam e some, ninguém sabe nem o que aconteceu, mas aqui nós vemos uma igreja que tem crescido, estabelecido raízes, avançado, abençoado a cidade, na verdade, porque quando uma igreja se estabelece num lugar, ela abençoa o ambiente onde ela está frutificando. Bem, uma alegria estar aqui, como eu disse. Minha esposa queria muito poder estar junto aqui também, mas hoje a gente está tendo um musical lá na igreja, de uma escola que a gente tem de artes lá. Então ela está à frente disso, precisou ficar lá para comandar junto com o pessoal. Nós somos pastores em São José dos Pinhais, na comunidade Vida Plena. Somos casados há 24 anos. E acho que 8 meses, deve ser alguma coisa assim, né? Ainda bem que ela não está aqui, então ninguém vai contar para ela. Mas ano que vem a gente faz 25 anos de casado, em fevereiro. Somos pai de 2 filhos, Isadora, Pedro Henrique, agora 3, né? Chegou o Lucas ali, meu coroinha que veio junto aqui, o meu genro. E eles casaram, vai fazer 1 ano já, né? Casaram em novembro do ano passado, já vai fazer 1 ano. Tem também liderado lá na igreja, estão com uma escola com os adolescentes, formando líderes adolescentes e missionários para esse tempo lá. Tem sido muito especial o que Deus tem feito, realizado ali também, e a gente é muito grato e muito feliz de poder estar aqui, repartir um pouco com vocês também e ver essa igreja linda florescendo aqui. Bem, como eu disse, a gente já está casado há 25 anos praticamente, e nos convertemos em 2000, foi em outubro de 2000, que foi a data realmente da nossa conversão, minha e da minha esposa. Talvez alguns de vocês já viram umas carinhas mais novas aqui, não tinham nem nascido ainda quando a gente se converteu. É ruim falar isso, né? Mas éramos jovens, né? Na época a gente era jovem, hoje já não somos tão mais. Mas o que me alegra é ver o que Deus vem construindo na nossa vida. Quando a gente olha para trás e vê a vida da onde a gente saiu e aonde a gente está hoje, né? Em Deus, aquilo que Deus realizou. Então, meu irmão, minha irmã, quando você olha para Deus, não olhe para a condição que você está agora. Como o pastor disse aqui, quando você olhar algo, pense assim, como Deus imagina. Deus nunca vai apontar o seu passado, quem faz isso é o inimigo. Deus sempre vai apontar para o seu futuro, para aquilo que Ele te criou para ser e para realizar através da sua vida. Eu tenho certeza, os planos que Deus tem para você são muito maiores do que você pode imaginar. Então, pense grande, sabe? Pense além, imagine aquilo que Deus quer fazer. E o Jonathan, quando me convidou, e ele passou, que era aniversário da igreja, e até dentro daquilo que vocês estão como um propósito para esse tempo, falando sobre bênção geracional, confesso que eu falei assim, eu fui olhar, porque como pregador, às vezes a gente tem algumas palavras que foram muito fortes, e a gente abençoa
outros lugares com mensagens que já foram uma bênção para nós. Mas eu entendi que era uma mensagem nova e eu posso te dizer que ela é pão quentinho. Sabe aquele pão quentinho que você, não é pão requentado, esse é quentinho. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E eu quero compartilhar o texto de Êxodo 3,15, que diz assim, ó: disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Quando a gente está olhando para a palavra de Deus e para aquilo que, até a maneira como Deus se apresenta, nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus geracional. Ele é um Deus de gerações. É tremendo que o que eu amo em Deus e na palavra de Deus é que Ele nunca está pensando em uma pessoa apenas. Ele sempre está pensando nas gerações, na continuidade de um legado. Quando Deus está olhando para a gente, quando Deus está olhando para você, Ele não está olhando só para você. Ele está olhando para os seus filhos, para aqueles que virão, netos, bisnetos. Ele está olhando para a geração que ainda será gerada, porque é assim que Deus nos vê. Quando Ele está olhando para a nossa vida, Ele está olhando e é algo que vai ser gerado através de nós, para aquilo que Ele nos chamou para viver nele. Quando Ele se apresenta a Moisés, Ele não diz, eu sou o Senhor apenas. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, o que eu comecei em Abraão, eu continuei em Isaque, restaurei em Jacó e ainda estou cumprindo hoje. Aquilo que Deus começou, não parou. Aquilo que Deus está movendo e realizando, gente, não parou lá atrás, está continuando na sua e na minha vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela é poderosa, ela continua fazendo discípulos, ela continua mudando histórias, destinos, curando, transformando, libertando, restaurando casamentos, tirando a pessoa do lamaçal do pecado, restaurando sua vida, fazendo aquilo que a gente nem imagina. Sabe o que isso quer dizer? A bênção não começou em você, mas ela também não termina em você. Talvez você seja o primeiro da sua casa a servir a Deus. Talvez o primeiro a romper ciclos de dor, vício, religiosidade. Deus te escolheu para ser o ponto de virada da sua geração. Você sabe que eu não era crente. Eu não ia numa igreja evangélica. Na verdade, assim, eu era o oposto. Eu já namorava com a minha esposa, mas eu não gostava do ambiente de igreja, eu não ia em igreja, não era algo, então eu vivia totalmente distante desse ambiente. E eu não me via nem como crente, quanto mais um pastor. Mas sabe o que acontece? Deus, Ele usa situações para nos alcançar que nem a gente imagina. Você sabe que quando eu e minha esposa nos convertemos, a minha irmã, ela foi chamada, na época, para uma célula, por um vendedor, um representante comercial na empresa que ela trabalhava. Ela estava passando por uma crise, ele convidou ela para ir participar, que era na casa deles, ela foi, ela se converteu, e ela teve a vida dela transformada, e ela começou a convidar eu, e na época minha namorada, que hoje é minha esposa, para a gente ir. A gente, não, capaz, você acha que eu vou em igreja, crente? De jeito nenhum. E ela fez o seguinte, ela chamou 2 jovens para ir num domingo à tarde na nossa casa e começar ali um grupo, uma célula. Gente, quem começa um grupo no domingo à tarde na casa de alguém? É só um crente para fazer isso. E aquilo me incomodou demais. Primeiro, porque eu não queria participar. E eles eram insistentes. Crente é um negócio difícil, gente, ele não desiste fácil.
eles saíam, olha só que interessante, eles moravam para trás do Parque Barigui, e eles iam até São José dos Pinhais. Um deles tinha um carro, que toda vez que ele ia, estragava o carro lá. Quando o carro funcionava, eles iam. Quando não dava certo com o carro, eles pegavam 2 ônibus para chegar em São José dos Pinhais, no domingo à tarde, porque era o único dia que eles tinham livre. Eles estudavam, trabalhavam, serviam na igreja, e eles iam até São José dos Pinhais para pregar a palavra. Nessa época, nem a igreja, que hoje eu sou pastor, participo, existia ainda. A Igreja Vida Plena nasceu, na verdade, em 2001, pastor. E no meio daquilo, nós não queríamos participar. Eu não queria estar ali. Só que Deus usou 2 jovens para ir pregar o evangelho para a gente. E a gente, mesmo não querendo participar daquilo, nós somos o quê? Alcançados. Nós somos alcançados pela palavra de Deus. Quando eu menos entendi o que estava acontecendo, eu já tinha me tornado um crente em Jesus. Eu lembro de um dia, nós tínhamos ido para um encontro com Deus, e a gente saiu daquele lugar. Eu lembro que eu e minha esposa, na época namorada, né, a gente parou no terminal do Boqueirão, sentamos no banco para esperar o ônibus, e eu olhei para ela e falei assim: e agora? O que vai ser da nossa vida? Ela falou assim: eu não sei. Eu falei assim: o que nós vamos falar para os nossos amigos? Eu falei: eu não consigo nem imaginar que eu vou falar para eles que virei crente. E seguiu a nossa semana, e eu lembro que exatamente uma semana depois, eu tinha uma empresa em São José dos Pinhais, e sempre no final de semana meus amigos iam lá, eles levavam bebida, era aquela coisa, e eles estavam ali. Eles vieram para aquele momento, e todos eles estavam com bebida, e eu peguei uma Coca-Cola. E na hora que eu chego com a Coca, eles falam assim: que isso, virou crente? Eu falei: meu Deus, descobriram já. E eu falei assim: olha, mais ou menos. Deles: como assim mais ou menos? Eu falei: quer dizer, virei. Aí, gente, virou um caos aquilo. Porque eles começaram a falar que tinham feito uma lavagem cerebral na minha vida. Gente, assim, ó, alguns deles falaram assim: isso não vai durar um mês. Oca, nós te conhecemos. Gente, isso já fazem 25 anos. Você sabe que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus transforma, a gente não consegue ter ideia. Eu não venho de uma linhagem pastoral. Eu não venho de uma casa evangélica. Na verdade, minha mãe estava começando a ir na igreja quando a gente se converteu, era numa quadrangular ainda. Só que eu estava muito enraizado numa vida de pecado, na verdade. Quando eu olho para aquilo que meu pai me ensinou a fazer coisas erradas, meu pai foi a pessoa que me deu bebida pela primeira vez. Eu nunca tive um contato real com o meu pai, porque meu pai mora em São Paulo. E eles se separaram quando eu tinha 3 anos de idade, então eu fui criado por um padrasto que mais batia na minha mãe do que qualquer coisa. Então eu fui criado num ambiente muito hostil. Então assim, eu não queria saber de igreja, eu imaginava e eu via coisas que aquilo não era legal. Então eu tinha uma imagem ruim da igreja, e muitas vezes até mesmo de Deus, porque pelas coisas que eu vivi e que eu sofri. Só que quando Deus muda a minha história, eu começo a ver que há a possibilidade de que a geração que vai vir após mim seja diferente. Eu começo a acreditar nisso. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa chegamos em casa, meu filho já com 15 anos, e nesse dia ele ia levar uma palavra nos adolescentes bem rápida. E ele estava preparando a mensagem. E eu tenho um ritual quando eu estou preparando a mensagem em casa, que eu coloco bíblias, eu trago livros para a mesa, eu estou com o iPad, mas sempre eu tenho uma garrafa de café, né? Isso dá certo, sabe? A unção está no café ali. Daí, eu estou com uma garrafa de café. E eu lembro que nós tínhamos saído para um evangelismo com jovens, e nós chegamos em casa. E ele ficou em casa porque ele ia se preparar, porque aquele dia ele ia estar com os adolescentes lá. Quando nós entramos em casa,
ele estava sentado no mesmo lugar que eu sento, com os mesmos apetrechos e com uma garrafa de café. E eu falei, meu Deus, estou criando um monstro, né? Mas aquilo me fez lembrar, da mesma forma que um dia meu pai me ensinou o que era o pecado, eu posso ensinar para o meu filho o que é certo em Deus. Porque começa em nós uma mudança na nossa geração. Não importa o que você viveu até aqui, mas você pode decidir fazer diferente. Primeiro, gente, a bênção não começa em você, ela te alcança. Gênesis 17:7 diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, os seus futuros descendentes de geração em geração, essa será uma aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança, ela foi passando geração após geração. Ele olhou para Abraão e disse, o que começa em você vai tocar os seus filhos, os filhos dos seus filhos e todos que vierem depois. Gente, aquilo que você está construindo não é só para você, não é só sobre a sua história, sobre você vir na igreja, sobre você estar aqui e adorar. A sua oferta fala, as suas atitudes falam, a maneira como você se porta, sabe, a maneira como você vive, as suas orações falam, elas estão clamando diante do Senhor. Tem gente que diz, eu sou o único crente da minha família. Deixa eu te dizer, você não é o único, você é o primeiro. Senhor, eu creio, o Senhor me levantou, eu sou o primeiro dessa casa, muitos outros virão. Você sabe, eu lembro, eu nasci em Rio Branco do Sul, eu brinco que é Rio Branco do Sul, terra de cabra macho. E era uma cidade, hoje mudou muito lá, mas praticamente de pistoleiro, né? Meus tios, meus primos, todo mundo tinha arma. Era uma coisa assim até absurda. Mas os meus avós, por parte da minha mãe, eles eram da Assembleia de Deus. Gente, que eu lembro de toda a minha família, eles eram os únicos crentes. E eu era criança quando eu ia lá. E a minha avó, ela tinha um quadrinho na sala. E lá ela tinha uma foto pequenininha, preto e branco, com as fotos preto e branco, de cada filho e de cada neto, que ela orava por eles. Sabe o que eu acredito? Que as orações que ela fazia lá, alcançaram a nossa vida lá na frente. A oração que você faz hoje, talvez você não veja o fruto ainda, mas ela vai alcançar a geração que ainda vai nascer. Ou a geração que ainda é pequena, que está ali, que está sendo... Gente, há um poder na oração sendo feita. Depois de você, não virão filhos marcados pelo medo, mas filhos marcados pela fé. Não virão gerações quebradas, mas gerações curadas e transformadas pelo poder de Deus. A bênção que te alcançou hoje não é o fim, ela atravessou gerações e ela tem continuidade. É aquilo que Deus vai fazer. O que começou em Abraão, atravessou Isaac, Jacó, Davi, chegou em Jesus e continua na minha e na sua vida, meu irmão. É a bênção passando pelas gerações. Se for olhar tudo que Deus já fez em 31 anos dessa igreja, gente, muitos milagres, muita oração, muito joelho dobrado, muita coisa que Deus realizou, muita promessa que ainda vai se cumprir. Ei, eu estou aqui hoje também como profeta do Senhor para declarar sobre a sua vida aquilo que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir, pastor. Se Ele falou que faria, ei, começa a olhar, começa a ver, começa a declarar: Senhor, eu creio, vai acontecer, eu verei, Deus vai realizar. Se Deus falou, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele declarou. Por isso, creiam nisso, sabe? Andem nesse lugar da dependência. O que você carrega hoje
veio de alguém que orou antes de você nascer. O que você vive aqui hoje veio porque alguém orou, alguém abriu picada nesse lugar, alguém começou as coisas aqui. Gente, quando a gente olha para a nossa igreja, tem a história lá, e a gente tem toda a história da igreja lá num painel. Nós vemos lá as primeiras reuniões. A nossa igreja, ela era toda de madeira. Faz pouco tempo que a gente está cultuando no templo lá, que a gente conseguiu construir, mas era na igrejinha de madeira. Gente, algumas vezes nós fizemos eventos na igreja, que era com tenda, alagava tudo. Vinha chuva, os irmãos colocavam os pés em cima das cadeiras assim, ó, e gente, uma lagoa assim, ó. O pregador às vezes pregando assim, e na tenda uma bolha de água assim, que se explodisse aquilo em cima dele ali, gente, ia ser uma loucura naquele lugar. Quantas coisas a gente viveu naquele ambiente, mas nós estávamos ali declarando e vendo aquilo que Deus ia fazer lá na frente. Hoje nós estamos colhendo orações lá de trás. A oração que você faz hoje, talvez você não vai ver nesse exato momento o fruto dela, mas a verdade é, nenhuma oração vai deixar de chegar diante do Senhor. O Senhor está ouvindo as nossas orações, elas estão chegando diante dEle. Alguém no futuro vai viver as respostas que você está orando agora. A sua família vai viver, seus filhos viverão. Há poder na sua oração. As promessas de Deus, elas são intergeracionais. Ele não pensa em dias, ele pensa em descendência. Quando Deus está olhando para a nossa vida, Ele está olhando para onde nós iremos, aquilo que Ele nos criou para ser, sabe, as promessas. A dor pode até ter começado no início, sabe, a dor, o processo, mas a bênção de Deus é ela que vai escrever o final. A promessa do Senhor, você é o ponto aonde a maldição se quebra e a promessa começa. Aonde Deus começa algo novo, talvez aquilo que você viveu até aqui, talvez quando você olha para a sua história, para a história da sua família, tem muita coisa ruim que aconteceu, muita coisa que deu errado. Gente, não precisa continuar. Você pode em Jesus quebrar isso, para viver um novo tempo para a sua história. A maldição, gente, ela pode ir até a 4ª geração, mas a bênção vai até 1000 gerações. Deus tem bênçãos para essa casa, Deus tem bênçãos para a sua família, é tempo de agarrá-las, de se mover por elas, mas eu ainda não vejo o que está acontecendo. Mais uma vez, vá e ore. Quando nós estamos vendo Elias, quando ele está no monte com os seus discípulos, gente, não chovia, há muitos anos, não tinha um sinal, não havia uma nuvem no céu, não havia expectativa de chuva, mas Elias estava ali orando. Ele não estava olhando a realidade do céu, ele estava orando, e ele fala para o seu servo, vá e veja se tem um sinal, e ele voltava, não, nada, e Elias continuou orando, até que um momento, ele fala assim, estou vendo uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, é um sinal lá longe, era o que Elias precisava. Às vezes a gente fica buscando sinais, e Deus mostra, e Deus está fazendo tanta coisa, a gente, eu não estou conseguindo enxergar. Gente, se mova nesse lugar de orar, de acreditar, de estar estabelecido nesse lugar, e de falar, Senhor, eu creio, eu sei que o sinal é pequeno, eu sei que não é uma coisa grandiosa ainda, mas eu vou me mover, e eu já ouço o barulho da chuva forte vindo, eu já ouço o barulho da chuva pesada vindo sobre essa casa, eu já ouço as bênçãos do Senhor alcançando vocês e a geração que virá após vocês. Igreja, invista na próxima geração, é o futuro da igreja. Os adolescentes, os jovens, eu sei, às vezes eles são meio estranhos. Eu tenho um adolescente dentro de casa. Às vezes eles são diferentes. Mas se nós não investirmos neles, nós vamos envelhecer. A igreja vai envelhecer. E nós precisamos do vigor dos jovens, dos novos, e da sabedoria
dos mais velhos. E é essa união que é uma explosão para a próxima geração e que vai fazer a igreja alcançar lugares que ainda ela não entrou. Quando nós vemos Jesus vindo e chamando os discípulos, gente, ele falou: peraí, para que o evangelho vá mais longe, eu preciso chamar uma geração jovem para esse momento, e eu vou treiná-los, capacitá-los e enviá-los. Invistam na próxima geração, creiam na bênção que há nos mais novos. Eu estava falando para o Jonathan, nós estávamos num evento de pastores, e um pastor do Rio de Janeiro, ele falou assim: sabe o que é o nosso problema? Nós temos medo de investir num adolescente, mas o tráfico de drogas não tem. Nós não temos coragem de entregar um microfone na mão de um adolescente, mas o tráfico de drogas entrega um fuzil na mão deles. E aquilo me impactou muito, porque eu falei: quanta verdade há nisso. Nós às vezes pensamos: não, um adolescente vai orar, meu Deus, mas ele não sabe nem o que, meu Deus, falou o versículo errado, meu Deus, citou um negócio ali, falou uma besteira, meu Deus do céu. Gente, eu posso dizer para vocês, eu e minha esposa estamos há mais de 20 anos pastoreando jovens, estamos transicionando agora com um casal, mas assim, eu já treinei muitos jovens lá, e eu já vi alguns deles falarem coisas no púlpito que eu falava: meu Deus do céu. E às vezes: perdão, pastor, eu falei isso aqui, não podia falar, né, e tal. E continuava ali, eu ia, se tinha que consertar, eu consertava, eu estava ali como pastor. Mas o que eu fui vendo? Essa geração sendo levantada, treinada. Alguns hoje já são pastores, outros estão sendo formados para formar outros, são líderes e têm avançado dentro do reino de Deus. Segundo, Deus abençoa quem decide romper o ciclo. Gênesis 32, versos 26 e 28 diz assim: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem, Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Nós conhecemos muito bem essa história, né? Talvez já foi pregado muitas vezes, talvez você mesmo já pregou essa mensagem para alguém. Mas Jacó, ele nasceu dentro de um ciclo quebrado. Ele herdou um ambiente de competição, de engano e de fuga. Desde o ventre, ele lutou por espaço, por validação, pela bênção, como muitos de nós. Às vezes a gente está lutando por esse ambiente. Só que chegou um momento na vida de Jacó em que ele cansou de viver o mesmo ciclo. Ele ia se encontrar com o seu irmão, ele estava cansado daquilo. E a Bíblia diz que Jacó se retira, e ele está num ambiente onde Deus visita ele. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus a noite toda, com o anjo do Senhor. Gente, deve ser muito engraçado lutar com Deus, porque assim, eu lembro do meu filho tentando lutar comigo, e às vezes eu prendia ele, e eu falava: ai filho, você vai me vencer, né? Eu imagino Jacó lutando com o anjo do Senhor, e o anjo: vai, que isso, Jacó, me solta Jacó, eu preciso ir, que isso Jacó? E Jacó agarrado dizendo: eu não te solto, enquanto não me abençoares. Na verdade, Deus estava mostrando e testando Jacó, se ele era alguém com fé suficiente, com graça e força suficiente para dizer assim: Senhor, eu não desisto, eu sei, a minha bênção está em Ti, eu não te solto. Senhor, eu não desisto de orar. Senhor, eu não desisto de clamar. Senhor, eu estou agarrado na Tua palavra, ela está fincada na minha vida. Senhor, eu dependo dela todos os dias. Eu oro, Senhor, eu clamo. Eu estou nesse lugar, eu não desisto. Eu verei meus filhos na igreja. Eu verei meu marido se convertendo. Eu sou o primeiro da minha casa, então eu vou clamar. É estar agarrado no Senhor e não desistir dEle. Foi isso que fez Jacó romper com um ciclo na sua vida.
E então naquele lugar Deus diz assim: hoje algo aconteceu. Você rompeu com um ciclo. Você não é mais Jacó. Agora a bênção está sobre a sua vida. Você agora é Israel. Você é príncipe de Deus. Quantas vezes você já percebeu que estava repetindo padrões que prometeu não repetir mais? Você falou assim: oh, não, eu não vou mais pecar sobre isso. Não, eu não vou. Quando você vê, você está no mesmo lugar. Coisas que você falou assim: não, eu não vou fazer igual meus pais. Quando você vê, você está fazendo igualzinho. Você disse: não, olha, isso nunca eu não vou fazer. Quando você vê, você está repetindo algo, um padrão familiar. E você começa novamente a andar por isso. Reações que vêm dos seus pais, medos que parecem herdados, relacionamentos que seguem o mesmo roteiro. Queridos, aqui eu podia seguir uma lista enorme de coisas que a gente começa a ver e falar assim: meu Deus, isso está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na minha família. Gente, eu venho de uma família onde eu tenho irmã até no Japão. Meu pai se casou 6 vezes e se separou e hoje vive sozinho. Minha mãe casou 3 vezes. Quando eu olho e eu tento imaginar uma família, não mais hoje, mas eu não tinha um padrão, porque meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 3 anos e meio. Eu vivo longe do meu pai. Minha mãe se casa novamente. Meu padrasto, ele batia na minha mãe. Era um casamento, gente, terrível, terrível. Ele traiu minha mãe, ele batia nela. Gente, eu vivia naquele ambiente, eu tentava entrar. Uma vez ele tentou botar fogo na casa, sabe, jogou álcool pela casa e tentou botar fogo, não pegou fogo, gente, foi um milagre. Mas sabe o que acontece? Eu vendo toda essa desgraceira na minha família, eu falava assim, ó: o dia que eu me casar, vai ser uma vez só. Só de falar isso, já romper com um padrão do mundo hoje, que eu vou te dizer uma coisa. Porque até dentro da igreja isso é uma luta muitas vezes para os irmãos. Mas sabe, eu sei o que é ser um filho de pais separados e viver esse ambiente. Eu sei o que é. E eu não queria isso para os meus filhos. Então, eu tinha isso muito forte dentro da minha vida. Quando eu me casei, eu não sabia o que era ser um marido. Porque os padrões que eu tinha eram equivocados, eles eram errados. A forma que meu pai tratou minha mãe, a forma que meu padrasto tratou minha mãe, eu não sabia o que era um padrão certo. Sabe o que eu fazia, gente? Eu olhava dentro da igreja, como os irmãos tratavam as esposas. Como as pessoas que eu estava conhecido, como que eles lidavam. Como que a igreja ensinava. Gente, eu fui aprendendo. Até hoje, tem coisas que a gente está aprendendo. Como eu ia criar meus filhos. Gente, os padrões eram errados na minha vida. Eu precisei aprender dentro da igreja com novos padrões, quebrando um ciclo do passado, como era criar um filho na presença de Deus. Eu não sou ninguém perfeito, longe disso. Eu errei também. Eu falhei muitas vezes, mas eu estava tentando acertar. Eu estava olhando, teve coisas, puxa, isso é muito legal, nossa, olha que bacana, olha isso. Eu lembro uma vez que nós estávamos em casa, isso é uma coisa tão pequena, mas muito pequena que eu vou falar para vocês. Mas assim, eu sabia, eu estava ensinando meu filho a ser homem. Ele era o único menino da família, é tudo prima, então eu ficava com ele assim: filho, olha só, menino não fica com a mão assim, menino tem que segurar, ficar assim. E uma vez eu estava aconselhando um irmão da igreja, e eu estava com a mão assim. E ele me viu. E ele veio assim, ele chegou perto de mim, endireitou minha mão e falou assim: pai. E eu falei assim: obrigado, filho, o pai teve uma recaída aqui, mas... Eu estava ensinando para ele um padrão. Expliquei depois para o rapaz que eu estava, que ficou um negócio estranho ali, né? Mas eu lembro uma vez, gente, parecia uma barata dentro de casa, parecia um dinossauro. O que aconteceu? Minha esposa e minha filha pularam em cima da cama gritando, né? Porque eu não sei, a barata tem um poder de um dinossauro dentro de uma casa, né? Assim, mulheres. E eu falei assim: calma aí, gente, nós vamos achar o bicho aqui, né?
E eu com chinelo. Quando eu olhei, meu filho estava em cima da cama, gritando junto. Eu falei, que isso, cara? Larguei a barata. O que você está fazendo aí? E ele me olhou assim. Eu falei, desce aqui. Minha esposa falou assim, amor, coitadinho. Eu, deixa aqui, desce aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Falei para ele, homens matam baratas. E ele, homens matam baratas. Pegamos o chinelo, eu falei, hoje eu vou fazer o serviço, na próxima é você. Matei a barata, ele se sentiu vitorioso. Gente, a partir daquele dia, qualquer bicho que aparecia naquela casa, ele queria matar, entendeu? Ele virou um matador profissional ali. Mas se eu deixo aquela cena, era uma cena tão simples, tão boba, tão inocente, não é? Mas eu estava corrigindo algo, porque eu falei, eu preciso acertar em tudo que eu estou fazendo. A gente erra, pai não é perfeito, e filhos, perdoem seus pais, porque a gente comete excesso, a gente erra, a gente força momentos que a gente não precisa, a gente faz isso. Mas é o lugar onde você está mudando comportamentos. Gente, romper o ciclo é dizer, a traição acabou em mim, a ausência acabou em mim, a frieza espiritual acabou em mim, a repetição de erros acabou em mim, aquilo que antes me acompanhava na minha vida, no meu ciclo dos meus pais, não vai continuar na minha vida, eu não aceito isso. E nós precisamos lutar contra. Não quer dizer que os pensamentos não vão vir, não quer dizer que você não vai lutar com tentações, não quer dizer isso, quer dizer é decidir não fazer, é lutar contra os padrões. E sabe o que isso significa? Você pode ser o primeiro da sua casa a não repetir a história dos erros, o primeiro a ter a vida transformada por Jesus, o primeiro a perdoar, o primeiro a ter um casamento curado, um casamento fiel, o primeiro a viver a liberdade de Cristo e experimentar as bênçãos de Deus que vão seguir através de você para a próxima geração. Talvez se diga, mas meu pai foi ausente. Meu irmão, também foi. Mas sabe que nós temos que decidir? Deus te chamou para ser um pai presente. Mas eu tenho marcas do passado. Rompa o ciclo do passado e escreva uma nova história em Cristo Jesus. Você não precisa estar preso ao passado. Talvez sua mãe viveu debaixo de depressão, medo, muitas coisas ruins. Deus te chamou para ser uma mulher de fé, cheia do poder do Espírito Santo, e que vai mudar a história da sua casa. Você não é o erro da sua geração, você é a correção dela. Terceiro ponto é, o Deus de Jacó é o Deus das rachaduras. Aquele que não descarta o vaso trincado, mas o restaura com graça. Ele não se envergonha das marcas da tua história. Ele entra nas fendas para revelar a sua glória. Êxodo 3,15 diz, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse é o meu nome para sempre. Deus podia ter dito, o Deus de Israel, mas ele repete, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos seus erros, eu sou o Deus das suas falhas, eu sou o Deus das suas quedas, eu sou o Deus que te levanta nesse lugar. Deus não é só Deus quando nós acertamos, Deus continua sendo Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele escolheu dizer, o Deus de Jacó, porque ele sabe que ele é o Deus da sua versão transformada. Ele é o Deus da sua versão também quebrada. Porque às vezes a gente pensa assim, não, Deus só é Deus quando tudo está bem. Não, ele é Deus em todos os momentos. É interessante, eu não sei se vocês já viram ou já ouviram falar sobre a arte do kintsugi. Há mais de 5 séculos no Japão, nasceu uma arte chamada kintsugi, que significa emenda de ouro. Ela surgiu quando uma tigela quebrada, considerada sem valor, foi restaurada de um jeito inesperado. Em vez de esconder as rachaduras, os artesãos as preencheram com ouro. O resultado, a peça se tornou mais preciosa e única do que antes de ser quebrada. O kintsugi nos ensina que
as nossas rachaduras não diminuem o nosso valor. Elas podem se tornar o lugar onde Deus manifesta a sua glória e a sua beleza. Então, as suas rachaduras, sabe, aonde você teve quedas, aonde você quebrou em um momento da sua vida, Deus vem, Ele restaura. E na verdade, a unção de Deus naquele lugar restaura o vaso quebrado. E Ele ressignifica o valor daquele vaso. Porque é lindo um testemunho de restauração. Não, lindo. Mas ninguém quer passar pelo vaso quebrado. Ninguém quer ver. Você não quer viver um casamento quebrado para ter um testemunho? Eu não quero. Mas quando você vê a arte daquilo que Deus faz, todo mundo, uau, que coisa linda. É o que Deus faz na nossa vida. Assim como o ouro no kintsugi, a graça de Deus não disfarça as nossas rachaduras. Ela restaura com beleza. Quando Deus restaura algo, gente, a beleza de Deus é manifesta. Deus não tenta colar nossos pedaços para fingir que nada aconteceu. Na verdade, Ele faz das rachaduras o lugar aonde a sua luz brilha. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem gente que pensa, Deus não pode me usar, eu errei demais. Mas é exatamente nesses lugares onde você caiu, que Ele coloca o selo da graça dEle. Quando há um lugar da gente se entregar para Deus, deixar Deus reconstruir a nossa história, se submeter a um novo tempo e à restauração de Deus, Deus pode te usar como nunca antes. Deus pode fazer através de você coisas que você nem imagina. Você só precisa ser um vaso nas mãos do oleiro. Você só precisa crer que Ele te chamou para algo muito maior. Em Cristo, as nossas marcas não são apagadas, elas são redimidas. Onde há rachadura, Deus vê uma oportunidade de derramar ouro. Onde há dor, Ele constrói beleza. Onde há passado, Ele escreve um novo começo. Igreja, eu vejo tanto potencial de Deus aqui na sua vida. Eu vejo tanta coisa que Deus pode realizar através de você. Eu vejo que Deus está chamando vocês para um novo tempo, para esse lugar. E para aquilo que Ele vai fazer através dessa geração. Não é à toa que vocês escolheram como tema bênção geracional. Deus vai fazer algo através de vocês, dos filhos e da geração que virá. Sabe, algo sobrenatural vai acontecer. Se posicione nesse lugar e creia. E por último, a bênção que começa em você precisa continuar nos seus. Gênesis 12, verso 2 e 3 diz: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A bênção não é para ser guardada, ela é para ser transmitida, passada de geração em geração. Jacó terminou a vida abençoando os filhos e declarando destinos sobre cada um deles. Ele poderia ter terminado a sua vida frustrado, mas o dia que ele lutou com o anjo do Senhor foi a marca de um novo tempo para a vida dele. Alguns aqui precisam agarrar em Deus. Alguns aqui precisam agarrar nele e dizer: Senhor, eu não te solto. Senhor, eu não te solto enquanto a minha história não for transformada. Enquanto o meu casamento não for transformado. Senhor, eu não te solto enquanto algo sobrenatural não acontecer na minha casa. Eu quero ver, Senhor, e eu viverei isso. Queridos, eu poderia aqui contar inúmeros testemunhos de coisas que a gente já viu e tem visto. Mas um testemunho que me marcou muito nos últimos anos na igreja. Uma família. Eles haviam se separado. A esposa, o marido. Ele foi, viveu a vida dele, ela foi, estava vivendo a vida dela com os filhos. Mas ela ficou dentro da igreja junto com os 2 filhos. Adolescentes. Eles estavam ali crescendo, sendo cuidados, trabalhados pela igreja, envolvidos.
E ela, uma intercessora, uma mulher de Deus. Porém, ela dizia, porque ela foi traída, ela dizia: nunca mais, para mim acabou. Eu não quero mais esse homem e acabou nosso casamento. Só que esse homem, depois que eles se separaram, ele se converte numa outra igreja. E Deus fala para ele: vou restaurar o seu casamento. E ele começa a orar. Ele começa a orar tanto, tanto, tanto por essa família. Ele começa a ir atrás. Ele começa a buscar eles. Ele começa a buscar ela e dizer assim: olha, Deus tem falado comigo. E ela estava muito resistente. Gente, se passaram 7 anos. Um dia Deus falou para ela assim: ó, dê uma chance, porque eu estou te pedindo isso. Ela entende, eles começam a conversar novamente. Eles se apaixonam novamente. Gente, eles casam no altar novamente, fazem votos novamente para uma vida. Depois de 7 anos separados, cada um já tinha a sua vida. Porque ambos entenderam o favor de Deus sobre eles e que algo novo ia acontecer para aquele lugar. Quando Deus começa a operar algo, gente, coisas sobrenaturais acontecem. Como eu disse, isso foi algo único que eu vi. Mas Deus pode fazer até onde a gente pensa: ó, é impossível. Não existe impossível para o nosso Deus. Na verdade, o que a Bíblia diz é que todas as coisas são possíveis. O que você tem feito com o que Deus te entregou? O que você tem feito? A bênção completa, ela atravessa gerações. E algo bem importante, gente: a história, ela muda a gente. Ela muda em você. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas hoje Ele quer ser o Deus da sua casa. O Deus dos seus filhos. O Deus da sua geração. Dos seus netos, filhos, dos seus filhos e dos seus filhos. Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que o abençoarem. Gente, abençoarei os que o abençoarem. E a Bíblia ainda continua dizendo: amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Há uma bênção geracional no Senhor. Talvez a tua história tenha começado com erros, com dor, com tristeza. Talvez você chegou na igreja por causa de coisas difíceis que aconteceram. Talvez hoje mesmo você esteja aqui passando por uma luta tremenda na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: o Deus que atravessa gerações está aqui hoje para tocar o seu coração, a sua história e mudar todas as coisas. Para Ele nada, nada, nada é impossível. A história, ela pode ser transformada e mudada através de você. Talvez você tenha vindo de uma linhagem de confusão, mas você não vai deixar uma linhagem de confusão. Você vai deixar uma linhagem de fé. Uma história em Deus não é como o homem começa, gente, mas é como ele termina. Não é como a tua história começou, mas é como ela vai terminar que importa. É como você vai seguir. Mas eu errei. Tá certo. Conserto que pode ser consertado. E a partir de agora, reescreve a tua história e segue adiante naquilo que Deus vai fazer. Quero te convidar a ficar em pé, igreja. Eu quero orar com você. Se o irmão puder me ajudar aqui com o louvor. Eu sinto que é uma bênção do Senhor para essa noite aqui. Eu sinto que há algo que Deus quer derramar como um tempo novo para você. Talvez hoje seja um marco para a sua vida, de apenas sair do seu lugar e vir diante do altar do Senhor e fazer uma entrega do seu coração, da sua vida, da sua história, do seu casamento, talvez dos seus filhos. Meu irmão, há momentos em que a gente precisa se posicionar. Há momentos que a gente precisa dar um passo, e às vezes esse passo de sair do nosso próprio lugar
e de caminhar, sabe? A gente está dizendo: Senhor, eu estou entrando nesse lugar porque eu acredito naquilo que o Senhor vai fazer para essa estação. Eu creio que há um derramar de Deus nessa noite vindo sobre essa igreja. E eu quero te fazer um convite. Enquanto nós vamos adorar o Senhor aqui, se você quer vir diante do altar nesse momento e fazer uma entrega diante do Senhor, meu irmão, essa é a noite. Existem noites que são proféticas para a nossa vida. Existem momentos que são os momentos de a gente se posicionar para experimentar milagres. Eu creio, essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de milagres. Se você sente que Deus está falando com você, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar com vocês, enquanto nós vamos adorar o Senhor juntos aqui. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos